Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional com um tema importante para que você possa meditar junto comigo. E o tema de hoje é: até quando? É isso mesmo, é uma pergunta. Até quando, Senhor? Tenho certeza que talvez você já tenha perguntado isso. Até quando, Senhor, eu vou ter que passar por essa situação? Até quando, Senhor, vai se alastrar essa enfermidade? Até quando, Senhor, eu vou passar por esse problema financeiro? Até quando, Senhor, eu vou estar passando por essa perseguição? Até quando, Senhor, eu vou ter que suportar essa situação, essa calúnia, essa mentira contra a minha vida? E tantas outras situações que nos fazem questionar Deus. Até quando, Senhor? Às vezes, queridos, nós aprendemos na igreja que nós não devemos questionar Deus. Você já aprendeu isso? Ou já ouviu falar isso? E a verdade, queridos, é que em partes ela é verdade, em partes ela não é verdade. Por quê? Porque quando você questiona Deus com o intuito de rebeldia, sim, é pecado. Mas quando você questiona Deus para querer saber a extensão, a direção de Deus, aí não é pecado. Então existem formas e intenções corretas de eu questionar Deus. Na Bíblia, queridos, nós vamos ver vários relatos, e eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, de homens de Deus que questionaram Deus. Mas questionaram dentro de qual circunstância? De uma indignação, de uma blasfêmia, dentro de uma circunstância onde eles queriam uma resposta de Deus para saber até quando, até que extensão essa situação iria percorrer. E não com a intenção de se rebelar contra Deus ou questionar a divindade ou o poder de Deus. Para isso, queridos, eu trouxe aqui um texto que eu gosto muito, para que você possa meditar comigo, que é o Salmo 13. O Salmo 13 é um salmo de Davi. É um salmo de Davi, aonde ele vai nos representar muito claramente essa pergunta: até quando, Senhor? Então deixa eu ler para você aqui o Salmo 13. Ele é bem curtinho, mas vai nos trazer muito ensinamento. Acompanha comigo na sua tela aí, ó. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você viu só? O homem segundo o coração de Deus, que é Davi, ele questionou Deus. Mas talvez quando você lê logo de princípio, você acha que ele está sendo talvez ousado demais, ou que ele está sendo até mesmo um pouco mal educado. Mas não. Quando você relê esse texto várias vezes, você começa a entender a conotação certa do que Davi queria dizer.
Porque o que Davi estava passando era algo que tanto eu quanto você já passamos. E que muitas vezes nós queríamos questionar a Deus, mas nós não temos coragem, por quê? Porque muitas vezes nos foi ensinado: você não deve questionar Deus. Questionar Deus é como se você estivesse se rebelando contra Ele. Mas a verdade, queridos, é que, como eu disse, existem formas e intenções de se questionar. Uma é você questionar para saber a extensão de até onde vai essa situação. E a outra é questionar a divindade dele por ele não responder a sua oração. E o que nós vemos aqui é o que? Davi, diante de uma circunstância que nós não sabemos se era uma guerra, se eram os inimigos dele querendo planejar sobre a vida dele, né? Querendo matar ele para variar. Okay? Os inimigos dele sempre estavam querendo matar ele. Ou se ele estava passando por uma situação de pecado. A Bíblia não nos mostra claramente qual era a circunstância, mas era uma circunstância que, se nós compararmos, tanto eu quanto você, passamos e que nós podemos questionar Deus. E como que Davi questionou? Ele questionou dizendo, como se ele dissesse assim: eu vou conjecturar para que você entenda. Por que eu estou orando e o Senhor não está me respondendo? Por que o Senhor parece que está escondendo o rosto de mim, Senhor? Eu preciso saber uma resposta do Senhor. Eu preciso saber até quando eu vou ter que ficar aguentando essa inquietação dentro de mim. E eu não vou ter uma resposta do Senhor, uma direção do Senhor. Eu preciso saber qual é a extensão desse problema. Até quando essas inquietações, essa tristeza vai tomar conta de mim? E por que nós chegamos a essa conclusão de que Davi ele estava querendo saber a extensão de até quando ele iria passar por isso e até quando Deus não iria responder ele? Porque quando você vai chegando no final do texto do Salmo 13, você começa a entender que ele termina o Salmo dizendo: eu, porém, quer dizer, sabe o que ele quis dizer? Independente se o Senhor vai me responder ou não, eu confio no teu amor leal. Ou seja, ele não estava questionando a divindade, o poder de Deus, mas a extensão. Então eu confio no teu amor leal e o meu coração exulta na tua salvação. Então eu entendo, queridos, que questionar a Deus com a intenção de querer saber a extensão, para que Deus traga uma direção, para que Deus dê uma direção, uma ordem, é diferente de você questionar a divindade de Deus. É diferente. Então você pode questionar Deus? Claro que pode. Você pode questionar Deus. Ah, pastor, mostra para mim na Bíblia, então, se teve mais alguém que questionou Deus. Mostro. Eu mostro para você. Dentro do mesmo Salmos, do mesmo livro de Salmos, o capítulo 74, verso 10, ali tem Asaf. Asaf, ele simplesmente questionou a Deus, mas ele questionou a Deus em relação à defesa do próprio nome de Deus. Ele estava indignado de ver as pessoas blasfemando contra Deus, ou trazendo palavras que afrontavam a Deus. Então Asaf disse o quê? Vamos lá no Salmo 74, 10 para você ver. Olha só, acompanha comigo aí. Olha o que Asaf disse para Deus. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará contra o teu nome para sempre? Olha só. Ou seja, era uma indignação de Asaf. Não era algo pessoal que ele estava passando. Davi era algo pessoal. Asaf não. Asaf era algo que ele estava se doendo porque ele estava ouvindo blasfêmias contra Deus. Então o que ele faz? Ele questiona Deus: até quando, Senhor? Será que o inimigo blasfemará contra o teu nome para sempre? O Senhor não vai fazer nada?
Você está entendendo, queridos? Então, mesmo enfrentando seus adversários, esses servos de Deus não procuravam muitas vezes a vingança própria, mas muitas vezes questionava Deus para que Deus pudesse fazer algo para defender o seu próprio nome. O livro de Apocalipse também, que eu vou colocar aqui na tela para você, também mostra, né, os mártires do Novo Testamento que pedem vingança divina e tinham a esperança de receber resposta de Deus. Também era um questionamento, né? Para você ver que isso não é só coisa do Antigo Testamento, isso é coisa também do Novo Testamento. Apocalipse 6, verso 9 e 11, olha só o que diz. Vou colocar na tela para você acompanhar comigo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz. Olha só o que eles clamavam. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então, cada um deles foi dado uma veste branca. E lhes foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Você viu só? Que os mártires da igreja pedem para Deus: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Que era por causa própria. Até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue nesses habitantes da terra que nos mataram lá? Então é errado você questionar Deus? Não. Porque quando as pessoas perguntam, quando esses homens de Deus questionam Deus, até quando, Senhor? Eles não estão questionando o poder, a divindade de Deus. Eles estão questionando quando que o Senhor vai agir. Quando que o Senhor vai agir? E aqui, nesse caso, Deus respondeu. Deus respondeu para eles, né? Deixou claro para eles aqui. Então, cada um deles foi dado uma veste branca, e lhe foi dito e foi dito que esperasse um pouquinho mais. Olha só. Mas temos outro também exemplo aqui de Abacuque. Você já ouviu falar de Abacuque? Pois é, o profeta Abacuque, ele também, queridos, queria justiça. Ele estava indignado, né? E ele faz sua pergunta a Deus. Ele viu a violência, a injustiça em Judá e pediu que Deus corrigisse o povo. Olha só o que ele pergunta para Deus, queridos. Olha só que interessante isso aqui. Eu acho muito interessante esse livro de Abacuque e eu convido você também a ler ele, porque é muito interessante. Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 4, diz assim: ó, advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha só, ele questiona Deus. Agora, o mais interessante disso tudo, às vezes você vai ver os servos de Deus questionando Deus e Deus ficando quieto. Simplesmente não responde, no caso de Davi. Mas no caso de Abacuque, nós vamos ver a resposta de Deus, queridos. E olha só, a resposta levou uma série de outras perguntas, né? A resposta de Deus levou Abacuque a fazer várias outras perguntas. Agora, Abacuque, ele aceitou, no final ele aceitou a resposta de Deus e ele ficou alarmado pela resposta, mas mesmo assim depositou a confiança no Senhor.
Olha a resposta de Deus no próprio livro de Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos aqui. Primeiro, o verso 2. Nós vamos ler. Olha só. Diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo, na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Nós vamos ver agora aqui o verso 16. Para você ver a resposta. Verso 16 até o 19. Olha agora a resposta de Deus, a confiança, né, que Abacuque colocou diante da resposta de Deus. Porque a resposta de Deus para Abacuque diante da indignação dele foi qual? A resposta de Deus foi qual? Olha, Abacuque, a situação vai ficar pior. Estou aqui conjecturando para você entender. A Babilônia está descendo aqui. A Babilônia está vindo com seus carros, seus cavalos de guerra e vai destruir Judá inteiro. Olha só a resposta de Deus. E Deus, ele simplesmente fala para Abacuque, mas Abacuque, fique tranquilo, porque o justo viverá pela fé. Quem era o justo naquele tempo? Aquelas pessoas que faziam a vontade de Deus. Os únicos que se salvariam eram aqueles que faziam a vontade de Deus. O resto, queridos, ia ser tudo exterminado. Essa foi a resposta de Deus para Abacuque diante daqueles principais questionamentos que nós lemos no começo do livro de Abacuque, capítulo 1. E agora olha a resposta de Abacuque, a aceitação de Abacuque diante da resposta de Deus. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu quando ele ouviu a resposta de Deus, né? Os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram, as minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Queridos, perceba que diante do questionamento Deus pode ficar quieto. E isso é algo que no Salmo 13 que nós lemos, foi o primeiro capítulo, o primeiro livro que nós lemos, né? Isso realmente trouxe inquietações para Davi, porque fazia Davi questionar até quando teria inquietações, até quando? Mas ao mesmo tempo ele tinha confiança em Deus. E teve outras passagens, como você vê, por exemplo, Asaf questionando e Deus também ficando quieto. Mas nós vemos aqui Abacuque, no caso de Abacuque, Deus trazendo resposta para Abacuque. Abacuque questiona Deus, não sobre a divindade, mas sobre a extensão do problema, até quando aquilo iria acontecer, e Deus fala para ele, fique tranquilo, não irá tardar. Irá acontecer com certeza. A Babilônia vai vir e vai fazer um grande estrago, uma grande desgraça em Judá. Deus trouxe resposta. E a resposta que Deus dá muitas vezes para a gente não é uma resposta assim que a gente esperava. É uma resposta que faz com que nós venhamos ter confiança. No entanto, que Deus fala o que para Abacuque? O justo viverá pela fé. Só isso que Deus fala para Abacuque. Temos outro exemplo aqui, queridos, de alguém que questionou Deus, né? Até quando? Isaías capítulo 6, e esse vale a pena também nós acompanharmos juntos. Isaías capítulo 6, verso 11. Simplesmente Isaías, ele questiona Deus. Até quando eu vou ter que pregar para esses rebeldes, Senhor? O Isaías ele foi encarregado para pregar para os rebeldes de Israel.
E eles não davam nem bola para Isaías. Isaías um dia questionou: até quando, Senhor? Olha só. Isaías 6, capítulo 6, verso 11. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E Deus respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Olha só. Isaías questionou a Deus: até quando o Senhor vai ter que pregar para esse povo? Até quando? Deus falou: até que tudo esteja arruinado. Até que não haja mais habitantes, que não haja mais casa, que os campos estejam totalmente devastados. Você vai continuar pregando. Mas eles não estão ouvindo, não tem problema, Isaías. Continue pregando. Olha só. Sabe, queridos, nós temos que entender que em alguns questionamentos Deus vai responder e outros Deus ele vai agir em seu favor. O silêncio de Deus, como aconteceu em Salmo 3, não significa que Deus está ausente, ou que Deus esteja longe, ou que Deus virou o rosto para você. Significa que Ele está agindo no tempo certo. Por isso você pode dizer como Davi disse: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em sua salvação. Eu não sei o que você pode estar passando agora, mas eu sei que você pode estar questionando como Davi. Senhor, qual é a extensão desse problema? Até quando? Qual o período que eu vou ter que suportar essa situação, essa doença, essa enfermidade, esse problema na família, esse problema financeiro, esse problema com os filhos? Até quando, Senhor, eu vou ter que passar por isso? Muitas vezes Deus não vai responder nada. Mas você só tem que declarar: Senhor, mesmo que o Senhor não me responda, o meu coração continua a confiar no Senhor e na sua salvação. Esse é o questionamento correto e saudável. Não deixe de questionar Deus de maneira a entender, a ter direção. Mas nunca questione Deus para poder querer se rebelar contra Ele, para querer, muitas vezes, indagar a soberania, a divindade dele. Mas para que diante daquele período, daquela extensão do problema, você possa falar: Senhor, mesmo que o Senhor não fale comigo, mesmo que o Senhor não me dê direção, mesmo que o Senhor não me diga até quando, eu vou permanecer fiel e o meu coração vai exultar na sua salvação e eu vou confiar no seu amor leal. Olha só, queridos, que lição para nós. É muito fácil confiarmos em Deus quando nós temos respostas. Mas felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que, mesmo sem ver, creem que Deus está agindo na sua vida. Que nesse devocional de hoje você possa dizer como Davi: até quando? Se Deus te responder, amém, glória a Deus. Mas se Deus não te responder, responda para Deus: eu, porém, confio no teu amor e o meu coração exulta na sua salvação, Senhor. Continue crendo, mesmo quando você não ouvir, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sentir nada. Deus, Ele se agrada quando você age pela fé. Você quer agradar a Deus? Age por fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, quer agradar a Deus mesmo quando você não ouvir, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sentir. Continue confiando no amor leal de Deus pela fé. E você estará agradando a Deus e Deus estará livrando, salvando você e a tua casa. Amém, queridos? Eu quero agradecer você por poder ter estado aqui comigo e convidar você a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar essa mensagem com mais e mais pessoas, tá bom? E lembrando que todos os dias nós temos live
né? Nós temos o devocional, que é esse, nós temos a leitura da Bíblia, nós temos a live do meio-dia, live das 22 horas e a oração da meia-noite essa semana com o Salmo 91, o qual você também é convidado a poder estar com a gente. Tá bom? De segunda a sexta-feira tem essas 3 lives, meio-dia, 22 horas e meia-noite. Ok? E eu também quero fazer um convite especial a você para a nossa conferência Vida Nova, que vai acontecer semana que vem, dia 13 e 14 de junho. Uma conferência Vida Nova, onde você pode fazer suas inscrições pelo WhatsApp operadora 41 98717 9535. Amém? Vamos lá, vamos orar então? Querido Pai, eu quero diante do Senhor, Pai, junto com os meus irmãos, consagrar esse dia ao Senhor, pedindo e clamando ao Senhor, Pai, um direcionamento diante dos questionamentos que temos, da extensão, da direção, do que o Senhor pode dar para nós. Mas nós aprendemos, Pai, que mesmo que o Senhor não nos dê nenhuma palavra, isso não significa que as tuas mãos não estejam sobre nós. E nós continuaremos confiando no Senhor e exultando na tua salvação. Dá-nos um dia guardados e protegidos pelo Senhor. Fortaleça-nos, meu Pai. Fortaleça nossa fé. Guarda nossa casa, nossa família. E tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.